Paz, meus queridos, boa tarde. Dando um tempinho para que aqueles que estão acompanhando essa nossa devocional entre, né? Uns 3 minutinhos aí para quem quiser acompanhar a gente, entre aí. Amém. Nós vamos para o nosso segundo dia. Hoje é dia 20/5, vamos anotar aqui, dia 20/5, segundo dia. Rapaz, Dona Olímpia, tudo bom? Bom ver a senhora. Aleluia. Vamos esperar mais um pouquinho só, aí a gente já dá início ao nosso segundo dia, tá? Quem não puder acompanhar agora, isso vai estar disponível aí na página da igreja, tá bom? O tempo todo, o tempo que for necessário. E também vai estar disponível aí na página da igreja, tá bom? E você pode acompanhar também pela página do YouTube. Paz, Roberto. Tudo bom, irmão? Deus te abençoe. Amém? Grandemente. Deus tem feito grandes coisas nos nossos dias, né? Ainda que as pessoas olhem somente para aquilo que... para os problemas e para as questões que o mundo tem posto à nossa frente, aqueles que estão em Cristo e conhecem realmente Cristo sabem que Deus tem feito grandes coisas. E uma delas é, mesmo distante, reunir a igreja mais perto. A igreja nos lares, a igreja sendo edificada distante daquilo que ela está acostumada a ser. Deus tem sido muito bom conosco. E creio que Ele vai fazer muito mais nesses dias. Amém? Então vamos começar. Amém? Vamos começar o nosso... Deixa eu só fazer um negocinho aqui. Bom, gente, hoje no nosso segundo dia, nós vamos tratar, a paz, Dona Maria do Carmo, tudo bem? Nós vamos tratar do seguinte: quem gera avivamento é Deus e não o homem. Presta bem atenção nisso. Ontem nós falamos do verdadeiro avivamento, né? E hoje quem gera avivamento é Deus e não o homem no nosso segundo dia. Só para a gente entender um pouquinho. O avivamento é a manifestação de Deus na vida pessoal e na vida coletiva de uma nação. Na vida pessoal, na minha e na sua vida, e na vida coletiva, na vida social, onde existe uma sociedade, reanimando os seus filhos pela fé. Poderosamente Ele nos reanima pela fé. É o primeiro sinal de que um avivamento pessoal está acontecendo. Através da oração. A oração a gente sabe que é a forma com que nós nos conectamos e falamos com Deus. Aliado a isso é evidente o arrependimento. Então isso tudo vai gerar em mim e você um arrependimento dos nossos pecados e assim buscando melhorar naquilo aonde nós falhamos, que são os nossos pecados. Às vezes nós temos os nossos pecados de estimação e nós não como eu posso dizer, nós não confessamos e não entregamos e não abandonamos esse pecado. Uma das coisas muito importantes quando Jesus encontrava uma pessoa era: vá e não faça mais. Amém? Então a palavra do Evangelho, a principal palavra do Evangelho que eu entendo é: arrependei-vos. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. E somente através do arrependimento o homem é transformado, o homem realmente é modificado e aí ele recebe a fé.
E aí ele sente um prazer imenso e esse prazer se torna algo maravilhoso porque essa pessoa não consegue mais viver longe, distante da presença de Deus. Aliado a isso, nós conseguimos ver pessoas mudando drasticamente o seu jeito de ser. Amém? Se pessoas ainda não mudaram, então o que nós precisamos nos atentar é o seguinte: não houve um arrependimento. Mas Carlos, como que você pode dizer isso? Bom, porque a pessoa, primeiro, se ela se arrepende dos seus pecados e abandona os seus pecados, de fato ela se arrependeu e busca mudança. E ela vai mudar se fizer isso. E é real, é uma questão verdadeira. Nós não podemos acreditar de forma diferente. Se não, vejamos o que aconteceu nas épocas... A gente precisa ver o que aconteceu no Antigo Testamento. Tanto de vezes que Deus chama o teu povo, que Deus fala com o teu povo e o seu povo volta novamente a praticar pecados, a idolatria, a outros deuses. Nós precisamos nos atentar a isso, ao que nós estamos idolatrando. Então, quem gera avivamento é Deus, e não eu e você. O avivamento ele parte primeiro de Deus. É algo que Deus deseja, é algo que Deus anseia quando Ele vê uma pessoa ou um grupo de pessoas se arrependendo dos seus pecados e clamando pela misericórdia de Deus. Clamando por essa misericórdia de Deus. Olha só. Aqui, ó. Vou pegar a Bíblia aqui. Espera aí um pouquinho só. Tá? Quem quiser pegar a Bíblia, por favor, para que você possa entender o que nós estamos falando. Então eu quero que você abra a sua Bíblia lá no Evangelho de João. Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de João. Um dos 4 evangelhos muito importantes. Amém? Quero que você abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 3, verso de número 8. Tá bom? É uma conversa de Jesus Cristo com Nicodemos. Você já conhece isso. Já deve ter ouvido várias vezes a respeito dessa conversa. Quando Nicodemos pergunta para Jesus Cristo: Jesus, como que eu faço para nascer novamente? Porque não dá para eu voltar para o ventre da minha mãe. Como que isso é feito? Aí Jesus Cristo explica. Então vamos ler um pouquinho. Vamos começar ali do verso 1 e depois a gente chega até o verso 8, que é o verso principal daqui do estudo de hoje. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Isso significa que era uma pessoa muito influente, era uma pessoa que tinha muito conhecimento, era um mestre. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse: Rabi significa mestre, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus. Olha só, ele já conhecia, ele sabia que Jesus Cristo vinha da parte de Deus. Então ele reconheceu Cristo como Senhor. Isso é uma das coisas que a pessoa, quando ela recebe a palavra de Deus e quando aquilo começa a mudar dentro dela, o que Deus faz? Deus começa a mudar e começa a mostrar para ele quem realmente Deus é. Sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Entendeu? Então, quer dizer, ele já reconhece Jesus Cristo como mestre, como Senhor. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Lógico, uma coisa bem simples, só que aí Nicodemos não entendeu e perguntou: como pode um homem nascer sendo velho, sendo que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus praticamente, qualquer homem teria zombado, né? Pô, você é besta, cara, acorda. Então Jesus responde para ele, mas não em zombaria. Jesus explica para ele: em verdade lhes digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne é carne, e o que é nascido de Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. Olha só, e esse é o texto o texto base. Olha só. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade lhe digo, que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem.
E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Você crê, simplesmente crê. Você não sabe de onde vem, para onde vai, mas você crê que o vento existe. Porque se você agora soprar sua mão, você vai sentir. Mas você não vai saber, porque você não vai ver. Você não vê essa matéria. A mesma coisa é aqueles que nascem do Espírito. Simplesmente crê. Simplesmente ouve e crê. Você ouve o som de um vento. Você ouve o som de um assovio, mas você não vê a imagem desse som. Essa é a fé que é gerada daqueles que nascem do Espírito novamente, aquele que é batizado na água e batizado pelo Espírito Santo. Isso gera mudança em nós. Nicodemos, ele vê, ele entendeu, ele compreendeu que Cristo é aquele que vem em nome do Pai. É aquele que vem para mudar as coisas porque ele faz sinais. Então quer dizer, isso não nasce de mim ou de você, isso vem parte do Pai. Tudo que Jesus fez partiu de Deus, porque Ele é Deus. Então nós temos que parar de achar que nós devemos fazer coisas e coisas e coisas e coisas, achando que através da nossa força acontecerá alguma coisa. Não. Mas através da única coisa que nós podemos fazer, através desse único mover que nós podemos fazer, que é a oração. A oração de um justo move o coração do Pai. Ah, tá, mas eu não sou justo. Busque essa justiça. E é isso que ele fala ali também. Busque ser justo, busque mudar, busque santidade, busque a Deus, busque conhecer a Deus, tenha um relacionamento com Ele. Isso nós falamos durante 40 dias no TSD e quem acompanhou, não é possível que não tenha mudado algo. E é de passo em passo que nós mudamos. Então você passa a ter um relacionamento com Deus e você passa a buscar a conhecer mais. E quando você conhece e pratica, o que você se torna? Parecido. Não existe um ditado no mundo, diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. Durante muito tempo eu andei com pessoas que não valiam, que não prestavam. E eu me tornei uma pessoa que não prestava também. Mas o dia que eu parei de andar com essas pessoas e comecei a andar e caminhar com Cristo, algumas coisas na minha vida foram mudando e foram se acertando. Isso aconteceu com você também, eu tenho certeza. Você que se converteu, você que não nasceu num berço cristão. E nós começamos a ouvir a palavra de Deus e ela começa a crescer dentro de nós com força e com poder. E isso é o que Deus quer de nós hoje. Deus quer que nós voltemos ali, naquela raiz, aonde Ele pode começar a mover em nós coisas novas e poderosas. E que através de nós nasça um novo homem e que esse novo homem torne-se exemplo para outras pessoas. Você está sendo exemplo dentro da sua casa para que você convença a tua esposa, para que você convença o teu marido, os teus filhos de que vale a pena esse Deus? Ou você simplesmente está vivendo uma vida rasa cristã? É muito difícil quando você olha para o seu lado, o seu companheiro, a sua companheira, o seu filho, o seu irmão, o seu amigo, o seu primo, a sua mãe, o seu pai, continuar acreditando em coisas que esse mundo oferece e você fala, poxa, mas eles podiam professar a mesma fé que eu. Uma das coisas que mais acontece é o crente ser totalmente legalista e achar que ele está fazendo tudo correto. E sabe o que vai acontecer naquele dia? Deus, eu expulsei demônios em teu nome, não te conheço. Deus, mas eu nunca te conheci. E eu andei pensando muito nisso ultimamente. E pode ser que eu esteja fazendo isso. Paz do Senhor, Dona Zilda, bom ver a senhora. Olha só, vou repetir mais uma vez o texto. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Poderoso isso. O homem consegue reproduzir animamento, olha só, animamento. Achei essa palavra um barato. Quantas vezes eu, como ministro de música, tentei animar as pessoas que estavam embaixo na igreja, lá no culto, prestando culto a Deus. Porque elas estavam lá meio que, né? Quantas vezes eu tentei, levanta a mão, faz isso.
Isso lá no começo, hoje eu já não faço mais isso. Sabe por quê? Porque eu presto um culto a Deus, é o meu culto para Deus, e você tem que fazer o mesmo. Não adianta o Carlos empurrar você ou qualquer outro ministro ou o pastor ficar te empurrando, se você não optar em seguir a Deus. Então nós ficamos tentando gerar esse animamento. O homem consegue no máximo produzir esse animamento, mas só Deus produz o avivamento. E Deus vai produzir o avivamento naqueles corações que o buscam. Primeiro Ele busca a mover o nosso coração, a mudar aqueles que o buscam, aquele que busca intimidade com Ele. Nós temos buscado essa intimidade com Ele? Ou nós estamos querendo que Ele faça coisas grandiosas ao nosso redor, se nós nem aí estamos para o que Ele está fazendo? Para nós. Porque você pode não estar vendo, mas Deus está cuidando de você e de mim grandemente nesses dias, gente. Por favor, olha ao seu redor. Vê o tanto que Deus tem cuidado de nós. Olha a nossa cidade. Nós estamos ligados e prestando atenção no que todo mundo está falando. No que o prefeito fala, no que o presidente fala, no que o diretor da OMS fala, que o ministro da Justiça fala, que 1.000 e não sei quantas pessoas estão morrendo. E isso tem tirado o nosso foco do que é importante. Se essa doença por acaso acometer a mim ou a você, você está preparado? E quando eu digo estar preparado, é porque, de repente, nós veremos a glória de Cristo sem precisar ver o retorno dele aqui na Terra. Ou não. Isso é mais preocupante, não é? Infelizmente, olha, gente, entenda bem, tá? É o livro. Infelizmente, há alguns pastores e líderes que pensam que podem produzir um avivamento e no final o que conseguem são apenas movimentos humanos, muita emoção, muito barulho, mas no frigir dos ovos notamos que não houve mudança na vida das pessoas, da igreja e da sociedade. Já falei a respeito disso ontem, a gente vê igrejas enormes fazendo grandes movimentos, grandes coisas, e aparece uma igreja da moda, e aquela igreja da moda faz grandes coisas, e a igreja que você tá, pequenininha, que já não serve para muita coisa, porque ela não tá te alimentando. Mentira, ela continua te alimentando. É você que não está buscando se alimentar. Ela não está sendo suficiente para você, porque na realidade nunca nada vai ser suficiente para o homem, se aquilo que ele estiver fazendo naquele lugar não estiver preenchendo o seu ego. Certo? Aí aparecem grandes igrejas, grandes pastores renomados, porque tem uma homilia muito divertida, porque conta piadas, né? Ou porque fala um monte de asneira e todo mundo gosta de rir das asneiras desses caras, entendeu? Inventam milhões de sistemas e esquemas em culto, fazem coisas proféticas que impressionam, causam emoção. Ministérios de música fazendo um barulho tremendo, muito som, muita coisa. Acabou o culto. Nossa, que culto poderoso, maravilhoso. Cada um vai para sua casa e segunda-feira a vida continua do mesmo jeito. Ninguém mudou. Não vou dizer ninguém, alguém muda. Algumas pessoas acordam neste meio desse caminho. Mas é complicado porque nós começamos a olhar para aqueles que são o nosso exemplo, para aqueles que deveriam ser a luz do nosso caminho, né? A luz no nosso caminho. A gente fala de Jesus é a luz, sim, mas os pastores deveriam ser e os líderes deveriam ser este cara que nos conduz à luz, que deveriam nos entregar a lâmpada na mão. E muitas pessoas procuram eles para buscar a lâmpada deles e não a lâmpada que é Cristo. E vivem em cima daquilo que eles falam, não daquilo que Cristo falou. Amém? Muitos estão realizando congressos de avivamento. Quantas vezes você já ouviu falar? Está tendo um congresso de avivamento lá em São Paulo, vamos todo mundo em massa, porque está vindo um pastor de fora, Benihim, poderoso, maravilhoso, vai curar, vai fazer. E você vê um show, um espetáculo de um cara batendo um terno na cara de um, terno na cara de outro, um monte de gente caindo no chão, e amanhã a vida continua do mesmo jeito. Não nasceu, não teve avivamento, sabe por quê? A sociedade não mudou. Os bares não fecharam, os prostíbulos não fecharam, a prostituta continua na rua, os bêbados continuam bebendo, as pessoas continuam traindo umas outras, o adultério continua,
O adultério dentro da própria igreja continua, a roubalheira dentro da própria igreja continua. Não muda. Mas no final do movimento colhem poucos frutos para o reino de Deus e simplesmente dinheiro para os caixas das igrejas mega grandes, pedindo dinheiro na televisão, pedindo 1,5 milhão na televisão para pagar contas de igreja na televisão. É uma vergonha. Tanto que 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões que o cara usa para produzir um programa hoje alimentaria muitas pessoas. Alimentaria muitos missionários que estão aí no trecho, passando fome e necessidade para levar o Evangelho de Cristo a todos os cantos do mundo. E as igrejinhas pequenininhas dessas mega igrejas estão aqui. Pastores recebendo um salário vergonhoso para sustentar seu filho e sua esposa, tendo que se humilhar às vezes, muitas vezes, com aluguéis atrasados, porque as grandes igrejas, se a pequena igreja não está dando lucro, o pastor da grande igreja não está nem aí. O avivamento verdadeiro é gerado pelo Espírito Santo, não pelo homem, não vem do homem, porque eu disse ontem e a Bíblia diz que as nossas maiores obras são comparados como trapo de imundícia. Sim, trapos de imundícia. Deus permite isso que nós estamos fazendo aqui para ver se eu e você abrirmos os nossos olhos para o que nós estamos fazendo. Para o que eu e você estamos fazendo. Não que eu estou fazendo grandes coisas aqui. Isso mesmo, dona Zilda, tem que nascer dentro de cada um de nós. Através desse nascer do Espírito Santo dentro de nós, desse poder, dessa mudança que o Espírito Santo vai gerar dentro de mim e de vocês, nasce um avivamento, aviva, nossa fé aumenta em meio às dificuldades, em meio à tribulação, em meio à tempestade. Por que você acha que Jesus Cristo estava tão deitado, tão descansado, enquanto os apóstolos estavam se matando com medo de morrer numa tempestade? O avivamento verdadeiro é gerado pelo Espírito Santo, criando uma atmosfera de busca de Deus e um desejo de santidade. Nele, pessoas reconhecem seus pecados, não só reconhecem, como pedem perdão pelos pecados, tanto a Deus como as pessoas que ofenderam. A restituição é natural quando há avivamento. E isto não é um movimento pontual, gente, mas sim uma ação contínua do agir de Deus num crescendo natural. Cresce naturalmente dentro da gente, porque a partir do momento que somos transformados, as coisas começam a mudar dentro de nós. E nós começamos a agir conforme a vontade e os propósitos de Deus. Nós falamos muito disso no TSD, mas ainda talvez nós não conseguimos compreender que muitas coisas vêm de acordo com os propósitos e a vontade de Deus, não com a nossa vontade. Porque se vou falar para você, a vontade nossa agora era que essa pandemia acabasse e que nossa vida continuasse, e aí continuava do jeito que estava, nós fazemos a nossa vida, nossa rotina, as coisas rotineiras, isso tudo aqui não estaria acontecendo agora, nós teríamos deixado tudo isso quieto, nós estaríamos seguindo a nossa vida. Talvez o Carlos, por exemplo, não teria começado um TSD há 2 meses atrás, e muito menos teria começado a fazer isso aqui novamente. E Deus cumpriu o seu propósito, porque Ele fez com que isso acontecesse, nos deu a oportunidade de podermos conhecer mais dEle, porque se fosse nós mesmos, por nós mesmos, nós teríamos continuado a nossa vida na rotina que ela estava, era muito mais legal, né? E hoje nós vemos que nada daquilo era legal. Legal é isso que nós estamos fazendo, falando de Deus, aprendendo de Deus às 4 horas da tarde, numa terça-feira, numa quarta-feira, numa segunda-feira, coisa que nós faríamos o quê? No domingo e na quarta, mais nada. E nos outros dias você nem pegaria sua Bíblia, malemar oraria. Na história de avivamentos, conta-se que bares, casas noturnas e outros lugares de prazeres carnais fechando-se, entendeu? O consumo de bebida alcoólica diminuindo consideravelmente, lugares de iniquidade tornando-se lugares de reuniões de culto. Amém? De reuniões de culto a Deus, pessoas orando em lugares públicos. As manchetes dos jornais são sobre o avivamento que está acontecendo. Você imagina nós aqui em Penápolis
Cara, você vê bares fechando e se tornando igrejas, lugares de reunião para encontro de pessoas, sem se preocupar com que placa que está escrito lá, com que igreja que está escrito lá. Que as pessoas não vão estar mais preocupadas com aonde, que igreja que ela está indo, ela vai estar preocupada em simplesmente encontrar a Cristo. O mais bonito é que Deus é glorificado em todos os lugares. Isso é lindo, a palavra de Deus sendo glorificada. Pecadores recebem uma convicção de perdão. Olha só, ter a certeza que as pessoas estão sendo perdoadas por Deus. Isso é maravilhoso. Cara, hoje eu estava conversando aqui com uma irmã, que a gente sempre conversa quando ela vem aqui em casa, e eu disse exatamente isso para ela. Tem gente que não consegue aceitar que pode ser perdoado por uma falha, por um pecado cometido. Basta simplesmente entregar esse pecado, confessar o pecado, deixar ele para lá e seguir a vida. Tem gente que não conhece, não consegue fazer isso. Tem gente que nunca vai conhecer essa graça maravilhosa de Deus e vai continuar por armadilhas do diabo na sua mente, vai continuar vivendo uma vida miserável, uma vida de desgraça em cima de desgraça. E desgraça não é palavrão, gente. Desgraça é algo sem graça. Entendeu? Então nós precisamos entender que a convicção de pecado e essa convicção de perdão de pecado é uma das grandes maravilhas, um dos maiores milagres que nós podemos viver em nossa vida. Para, descansa, joga esse jugo fora, pega o de Cristo que é mais leve, a palavra diz isso. Nós precisamos deixar esse jugo do pecado fora, lança ele fora. Entrega ele para Jesus e pega o jugo dele que é mais leve. O jugo de Jesus Cristo é o perdão, é a misericórdia, é o amor. É a base da nossa fé. E somente assim nós viveremos um avivamento pessoal entre você e Deus, entre eu e Deus, para que depois assim nós possamos gerar um avivamento dentro do nosso lar, no nosso bairro, na nossa cidade, na nossa igreja que necessita disso. E eu não estou falando nitidamente da igreja do Nazareno, eu estou falando de toda a igreja de Cristo. Chega de carregar um jugo que não é mais nosso. Jesus Cristo carregou esse jugo na cruz, gente. Lembra que nós lemos ali que foi necessário que Moisés levantasse uma serpente num altar, num pau, ele colocou uma serpente no madeiro. Lembra dessa história? Para que todas as pessoas que olhassem para lá e fossem picadas pelas serpentes do deserto, fossem curadas. Olha só o que isso prefigura. É a cruz de Cristo, meu irmão. Quando Cristo foi levantado no madeiro, foi o que ele disse lá para Nicodemos, é necessário que o Filho do Homem seja levantado no madeiro, para que todos aqueles que olharem para o madeiro e se arrepender dos seus pecados sejam curados, sejam sarados. E chega de carregar o jugo do pecado. Pecou, caiu, levanta de onde você caiu, porque é de lá que Deus quer que você siga o seu caminho. Ele não quer que você pare ali onde você caiu e continue se afundando no marasmo. Ele quer que você caia ali, levante dali e continue andando, mesmo que o caminho ali sejam de consequências por causa do seu pecado, mas essas consequências lhe trarão vida. E Ele estará conosco no vale da sombra da morte até o fim. Lembra disso? Isso é uma promessa, meu irmão. Eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Aleluia. Pecadores recebem uma convicção do pecado tão intensa que se entregam a Cristo e clamam por perdão e pela misericórdia de Deus. O pastor Roy Harrison, no seu livro A Senda do Calvário, apresenta as seguintes marcas de avivamento espiritual. Vamos prestar atenção nessas marcas. Uma nova experiência de convicção de pecado entre os salvos. Uma nova experiência de convicção de pecados entre os salvos. Nós vamos conseguir nomear os nossos pecados e saber de fato que nós estamos pecando, saindo do nosso comodismo, saindo da parte onde a nossa mente é cauterizada e nós achamos que aquele pecado não tem nada a ver. Quantos pecados e quantas falhas nós cometemos durante o dia achando que aquilo não vai pesar na nossa salvação? Mas
Quando você se volta para Cristo e busca Cristo, Ele coloca na sua frente o seu pecado e fala: olha aí, meu filho, onde está o seu pecado? É momento de se arrepender, entregar o seu pecado e seguir adiante. Então nós experimentamos essa nova convicção de pecado e mudamos e seguimos em diante felizes, deixando aquele jugo para trás e seguindo adiante. Aleluia! Meu irmão, é mais ou menos por aí. Uma nova visão. 2. Uma nova visão da cruz de Jesus e da redenção. Nós olhamos e sabemos que aquilo ali teve um peso para a nossa salvação. Que o plano de salvação de Deus foi perfeito. Que a salvação, que o plano, a crucificação de Cristo, que recebeu todos os nossos pecados na cruz, e a ressurreição que nos traz vida. Olha só, e nós começamos a olhar para a cruz diferente. A cruz já não é mais maldição, é vitória. Foi de braços abertos que ele foi crucificado. E de braços abertos ele aceitou no último segundo, aos 45 minutos do segundo tempo, sem prorrogação. Ele aceitou aquele homem que foi crucificado com ele e disse que ainda hoje você estará comigo no paraíso. Aleluia! Uma nova disposição para o quebrantamento e arrependimento e confissão de pecados. A vergonha acaba. Não há mais vergonha. Você está livre. Você se quebranta de coração, você chora, você geme. Mas já não é mais de tristeza, é de alegria, porque você confessou e se arrependeu dos seus pecados. Você tem noção qual que é o peso disso? Qual é o peso que às vezes nós carregamos aqui, nas nossas costas? E aí quando você pega a palavra de Deus e você compreende a palavra de Deus, entende o que ela está querendo te dizer, de Gênesis a Apocalipse, e quando você abre a última página da Bíblia, lá em Apocalipse, e você lê ali, conclusão do livro: a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, lhes acrescentará os flagelos escritos neste livro. Se alguém tirar qualquer coisa da palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. E aqui você sabe que tudo vai dar certo para aqueles que creem, para aqueles que confiam plenamente no que está escrito aqui nessa palavra, que não adiciona uma vírgula e que não tira um tio de nenhum versículo dessa palavra. E isso prova que Ele é real, que de fato Ele está buscando adoradores em espírito e em verdade. E esses adoradores em espírito e verdade se quebrantarão diante desse Deus poderoso e maravilhoso e receberão de Deus as dádivas e entre elas o avivamento pessoal. Uma fé inerente, uma fé poderosa, uma fé que revive, uma fé que restaura casamentos, restaura relacionamentos, restaura a saúde, restaura a vida do ser humano. Quantas pessoas que nós conhecemos que vivem deprimidos, trancados nos seus quartos, ou não estão trancados nos seus quartos, vivem uma vida tranquila, comum pela rua, mas dentro dele, trancado dentro dele, existe um monstro preparado para devorar a vida dele. O suicídio, por exemplo, é um monstro muito conhecido, que habita dentro do homem que vive em depressão, que vive ansioso. Se nós não entendermos e não compreendermos que Deus quer reanimar a nossa fé, reviver a nossa fé em meio à tempestade, em meio à tribulação, em meio às nossas questões e problemas, se nós não buscarmos esse entendimento e não buscarmos em Deus a resolução dessas coisas, nós seremos devorados por esses monstros que estão dentro da gente, na nossa mente, que através dos nossos olhos o inimigo coloca diante de nós.
Primeiro como imagens maravilhosas, e quando a gente vê, a gente se afunda cada dia mais no pecado. E nós não recebemos essa convicção de pecado. Mas Deus, com o avivamento, Ele traz essa convicção, traz essa disposição do quebrantamento do coração do homem, arrependimento e a confissão dos pecados. Olha só, mais um ícone. Uma alegre experiência do poder do sangue de Jesus para limpar completamente do pecado, restaurar e curar tudo o que o pecado arruinou e tudo que nos fez perder. Vamos ler mais uma vez? Uma alegre experiência do poder do sangue de Jesus para limpar completamente do pecado. Uma alegria tremenda, e quando a gente recebe isso, gente, não há nada que possa transbordar mais do que essa realidade, uma alegria de saber que o sangue de Jesus nos remiu. E restaurar e curar tudo que o pecado arruinou e tudo que esse pecado nos fez perder. O tempo que nós perdemos nos vitimizando das coisas do mundo, nos vitimizando porque acontece alguma coisa com a gente, ou porque nós somos acometidos de alguma coisa, de consequências de uma vida mal regrada, de uma vida mal cuidada, de uma vida financeira ou de uma vida amorosa mal estruturada. Deixa eu te falar uma coisa, Deus não está preocupado com isso, Deus está preocupado com a tua salvação. Amém? Se isso fizer você perder a sua salvação, Ele vai tirar uma por uma. Essa é a verdade, gente. Se você está em Cristo e as coisas desse mundo têm te tirado da presença dEle, Ele vai tirar uma por uma de você, até restar uma coisa, Ele. Sim. Eu não tenho exemplo. Por exemplo, poderia usar Jó como exemplo, mas Jó era temente a Deus, ele cria em Deus. E Deus ali provou para o Satanás que ele não se entregaria ao pecado de blasfemar contra Deus. Não. Mas tem muita gente hoje que tem tudo que precisa e quando se acomete de algum mal, acorda e vê que nada daquilo tinha valor e a única coisa que tinha valor era Deus realmente na vida dela. E você sabe quando isso vai acontecer com muitas pessoas? O dia que ele vier, como um ladrão. Quando ele chegar e vir buscar e arrebatar a sua igreja, muitos ficarão, você sabe por quê? Porque se preocuparam simplesmente com as coisas deste lugar. Não se preocuparam em salvar o teu espírito, se preocuparam em viver na carne. E não tiveram essa experiência de poder de sangue, do sangue de Jesus. Foram salvas por um determinado momento, quando elas ergueram a mão na igreja, dizendo, eu aceito a Cristo, aleluia, e continuaram a viver sua vida da mesma forma. Eu confesso para você, eu tenho 11 anos, 12 anos aproximadamente de convertido. Muitas vezes eu ergui essa mãozinha para isso. Mas um dia, deu um start aqui dentro. Falou, se eu não mudar os meus caminhos, nada disso vai ter valor. Eu vou ficar. Eu vou acabar ficando naquele dia. E eu pagarei pelas consequências de não ter cuidado do meu espírito. Me preocupado simplesmente com aquilo que não era de fato bom. É complicado, gente. É complicado. Uma nova compreensão da plenitude do Espírito Santo e do seu poder de realizar sua própria obra através do seu povo. Olha só, uma nova compreensão da plenitude do Espírito Santo. Uma nova compreensão de quem é o Espírito Santo e do poder de realizar sua própria obra através do seu povo e do poder de Deus de realizar essa obra através de mim e de você, esse avivamento. Quantos aqui não sonham em fazer parte disso? Mas nós queremos fazer parte disso de que forma? Esperando isso acontecer através de movimentos e movimentos que não saem do lugar, como um navio. Eu não quero viver como um barco sem remo. Eu não quero viver uma vida sem norte. Você quer?
Nós precisamos ter essa convicção e saber que o Espírito Santo é o que nos guia e Deus vai usar esse Espírito Santo que habita dentro de mim e de você para fazer grandes obras através da minha e da sua vida, trazendo uma realidade de pecado, uma realidade de perdão e uma realidade de vida em Cristo Jesus e nos gerando, fazendo gerar em nós um avivamento, não por mim, mas por Ele, pela vontade dEle e pelo desejo e pelos propósitos de Deus. Aleluia. Uma volta dos perdidos para Jesus Cristo, essa é a última. Quantas pessoas se voltarão para Jesus quando tudo isso acontecer? Quando o avivamento acontecer e as pessoas verem, olha, está acontecendo algo magnífico e de fato, aquela cidade foi tocada pelo poder de Deus, aquela cidade foi mudada pelo poder de Deus, vão sair pessoas de todos os lugares para vir até este lugar ver o que está acontecendo. Presenciar o poder de Deus. E quando eles passarem do trevo da cidade, eles vão sentir o poder e a graça de Deus, e de lá até eles chegarem no lugar, eles serão tomados pelo Espírito Santo e a vida deles será transformada. Porque eles vieram de longe buscar essa realidade. E essa realidade habita em mim e em você. Basta a gente dar um start, basta a gente mudar a nossa vida, mudar os nossos pensamentos e nos voltarmos totalmente àquele que é Rei. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. E esse reino de Deus será operado através daqueles que creem, daqueles que buscam de fato o nosso Jesus. Aleluia! Somente uma intervenção do Espírito poderá desencadear um movimento de volta para Deus. Olha aqui, ele coloca movimento. E isto acontecerá como resposta das nossas orações. Uma pergunta: você está disposto a clamar a Deus até que de lá do alto sejamos revestidos de poder? Você deseja isso para você, para sua casa e para o seu povo, para sua família, para os seus vizinhos, para essa imensidão de pessoas perdidas nessa terra, que estão sendo tomadas pelas coisas do mundo, por todos os problemas, sendo oprimidos de todos os lados? É isso que você deseja mesmo? Dobre o seu joelho, se incline a Deus, clame, peça para que Ele comece em você. De repente nós achamos que nós já estamos amoldados à imagem de Cristo, ao contrário, estamos tão distante disso, porque às vezes o nosso pensamento está nos enganando. Aí nós começamos a olhar para a pessoa do lado, julgando ela, mas não olhamos para nós. Lembra de tirar a trave do teu olho, para depois você tirar. Amém? Irmãos, é tempo de nós começarmos a viver essa vida com Deus. É tempo de nós começarmos a viver esse renovo com Deus. É tempo de nós pedirmos e clamarmos por este renovo, de nos humilharmos perante o Rei, de vencermos essa batalha contra a nossa carne e deixar que o Espírito trabalhe e que complete a obra que Deus já começou na minha e na sua vida. Quantas pessoas serão curadas? Quantas pessoas serão salvas? Quantas pessoas serão libertas de demônios, de amarras, de prisões, de cadeias, da depressão, da angústia, da dor, do medo, da ansiedade? Quando isso acontecer. Hoje nós estamos presos por uma palavra, quarentena. Nós estamos presos por outra palavra, por uma peste, por uma praga, coronavírus. Só que nós não estamos vendo que nós estamos morrendo em espírito, não é em corpo. Não é em corpo que nós estamos morrendo, é em espírito. Estamos deixando de praticar aquelas coisas lá do começo. Estamos deixando de lado, às vezes, a vontade de Deus e prestando atenção no mundo. Muitos só se voltam a Deus definitivamente quando a dor chega. O que mais nós ansiamos hoje? Você tem coragem de escrever aqui, colocar o que mais você deseja hoje? Tem. Do fundo do teu coração. O que você mais anseia neste momento, hoje, para a tua vida?
Não vamos ser hipócritas, não. Fale a verdade. Não escreva não, fala aí para você e para o Espírito Santo que habita dentro de você. E para Deus que é onisciente, onipresente, onipotente, que está aí do seu lado. Tem uma pessoa que ela faz o seguinte, ó. Não liga aqui para as minhas vestes, tá? Presta só atenção numa coisa. Isso aqui, ó. Aqui do meu lado tem outra cadeira. Nessa cadeira aqui do meu lado, eu faço de conta que Jesus Cristo está sentado aqui, que Deus está aqui nessa cadeira. Olhe para os olhos dele e diga a realidade. Fala para ele o que você mais anseia. Vê se alinha à vontade de Deus na tua vida. Às vezes nós queremos coisas tão simples, tão fáceis, mas também tão complicadas e tão difíceis porque nós não buscamos essas coisas de fato. Como a Márcia acabou de responder, o que é paz? A Márcia falou, paz, mas só uma forma de ter paz. Buscando em Deus, a paz que excede todo entendimento. E quando você busca em Deus, e quando eu falo buscar em Deus, buscar na palavra de Deus, é seguir tudo aquilo que essa palavra diz, praticar o máximo possível que você puder dessa palavra, que eu te garanto que você não vai mais ter falta de paz, porque você não vai mais errar nos caminhos, porque a gente só perde a paz quando nós erramos os caminhos. Olímpia, que essa praga vá embora, todo mundo deseja que essa praga suma. Mas ainda tem pessoas que não estão levando a sério, Olímpia, essa coisa. Estão propagando ainda mais essa praga. Tem pessoas que acham que tudo isso é mentira, seguindo vozes de muitos outros falando que sim, que não, que sim, que não, que tem que fazer isso, fazer aquilo, mas ainda continuam por aí, viajando, buscando, trazendo para cá, levando para lá, somente por uma intervenção divina e pela vontade de Deus. Eu não sei qual que é a vontade de Deus nesse momento a respeito dessa praga. Não sei. Mas há propósito nisso e os propósitos vão ser cumpridos. Amém? Motivos de oração de hoje, gente. Olha, peça a Deus para abrir os olhos dos pastores e líderes para que tenham consciência do que necessitamos de um avivamento verdadeiro. Para que pastores e líderes da igreja experimentem um novo avivamento, começando por eles. Peça a Deus que desencadeie um movimento de oração em favor do avivamento. Você vê que muito foi falado aqui de pastores e líderes, né? Então, é necessário que as ovelhas sejam lideradas e chamadas para isso. Você já acordou 5h30 da manhã, 5:50, para ouvir um devocional do seu pastor da Igreja do Nazareno? Eu fiz isso uma vez só. Olha só. À tarde, depois eu ouço um pouco meu devocional. Amém? De repente ele está te conduzindo, mas é você que não está buscando. A gente tem que pensar nisso. A gente precisa pedir para que Deus alimente ainda mais o desejo e a vontade deles de continuarem fazendo isso, de fazerem movimentos de oração, nos coordenar e nos levar a buscar essa oração, porque eles são o nosso exemplo, eles são os nossos líderes. Mas se isso não está acontecendo, busque você. No seu quarto trancado, no escuro, chorando e gemendo de dor, amparado pelo Espírito Santo, que muita coisa vai mudar na sua vida. Quantas vezes eu me peguei já chorando aqui, lendo alguma coisa, ou ouvindo uma canção, ou no momento do dia, sem nada, do nada, vem batendo em mim aquela vontade de chorar tremenda e sabendo que aquilo é um toque de Deus me alertando para alguma coisa. Amém. Vamos orar?
Obrigado, meu Pai, obrigado, meu Senhor, por tamanha misericórdia e amor, Deus. Acenda o fogo nos nossos líderes, nos nossos pastores, nos nossos líderes espirituais, nos nossos discipuladores, para que, Senhor, eles sejam conduzidos a um avivamento verdadeiro. E levando, Senhor, com eles os seus liderados, as suas ovelhas, para conhecerem essa realidade do seu avivamento. Mas também, Senhor, eu venho te pedir para que acenda em nós, em cada um de nós, em cada ovelha, esse fogo do avivamento, esse fogo do desejo da oração, esse fogo do desejo do conhecimento, de estar na Tua presença, de buscar a Tua presença, Senhor meu Deus. Ah, Pai, muda a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, a nossa forma de tratar. Levanta, Senhor, o nosso coração mais próximo a Ti, o nosso espírito mais próximo a Ti, para que assim nós possamos vencer a carne, os desejos da carne, para que nós possamos destruir a visão que nós temos de mundo e nascer para a visão de espírito que nós devemos ter. Para que nós deixemos de ser que nem Nicodemos, que ainda não entendeu que é necessário nascer em Cristo Jesus mais uma vez, nascer em Cristo Jesus de novo e de novo e de novo, para que nós possamos chegar aonde ele estava buscando naquela conversa com Jesus, a plenitude do Espírito. Senhor meu Deus, traga sobre nós as convicções necessárias para crermos em Ti. Muda o nosso relacionamento com o Senhor, meu Deus, porque por nós mesmos nós não conseguimos. Muitas das vezes nós deixamos a nossa carne tomar conta do nosso espírito, a nossa mente tomar conta do espírito. Mas agora, Senhor, em nome de Jesus, com a autoridade que o Senhor me deu neste momento, Pai, que Teu Espírito Santo inunde a mente de cada pessoa que está ali ouvindo isso, que ainda ouvirá, que inunde essa mente, Senhor, retirando tudo que há de mal, tudo aquilo que a carne e o mundo coloca na nossa mente e nos afasta da Tua presença, e que o Espírito Santo neste momento, Senhor, venha quebrando esse jugo, destruindo esse jugo, desamarrando esses nós, destruindo essas correntes e essas muralhas que nos prendem a este lugar. Eu lhe peço, Senhor, misericórdia. Tende piedade de cada um de nós, Senhor, que somos fracos. Nos ampara dia após dia, porque eu creio que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nenhum mal me acometerá, porque o Senhor estará comigo todos os dias da minha vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, 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 amém. Receba essa palavra na tua casa, irmãos, e passe isso para frente. Não guarde para você, não. Passe isso para frente. Mas um exercício que eu vou te pedir, um exercício que você vai ter que ter sobre a convicção dos seus pecados. Arrependa-se deles. Coloque eles diante de Deus. E se você dizer que não tem nenhum, me perdoa, você está sendo mentiroso. Que nós temos vários pecados, várias falhas nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes. Entrega eles aos pés da cruz, neste momento. Quebra esse jugo que você carrega. Pega o de Cristo que é mais leve e carrega. Eu tenho certeza e a convicção que sua vida vai mudar. A sua vida dentro da sua casa, entre a sua família, entre os seus amigos, vai mudar. Eu creio nisso. É isso aí, irmãos. Terminamos o nosso segundo dia. Faltam só 38 dias. 38 dias. De repente, ao final desses 40 dias, nós não tenhamos nenhum avivamento. Não. Talvez não notório, não de muitas pessoas, mas eu creio que eu e você seremos mudados e transformados pela palavra. E talvez comecemos um avivamento em nós,
uma fé verdadeira, uma fé transbordante, uma fé que anima o coração, e todos aqueles que estiverem perto de vocês serão tocados e tomados por isso. Aí, Márcia, de repente nós teremos a paz que você tanto deseja, e eu também, que essa praga já tenha ido embora, que nós já estejamos sendo curados. Aqueles que sofrem e padecem pelo pecado, aqueles que sofrem e padecem pela depressão, já não terão mais depressão. E talvez aí sim nós começaremos um avivamento em nossa sociedade. Mas isso vem dele, não é de mim, de você. Amém? Amém? Gente, obrigado. Até amanhã às 16 horas aqui de novo, tá? Qualquer coisa pode me chamar no privado, na minha página, no Messenger, tá? E quem for da igreja e estiver lá no grupo da igreja, é só para me procurar lá no meu WhatsApp, e pode me chamar. Eu tô aqui, tá? Sempre vou estar aqui. Para a glória de Deus, em nome de Jesus. Tchau, meus irmãos. Um abraço. Até amanhã.